Nós estamos recebendo hoje aqui no canal BOL o Dr. Ernesto Roman, que é advogado-geral do município, e o Dr. Júlio César da Costa, advogado adjunto-geral do município. O assunto hoje é uma ADIM envolvendo os servidores do município. Gostaria, né, de dar as boas-vindas em nome da Rádio Sucesso, em nome do Barbacena Online, ao Dr. Ernesto e ao Dr. Júlio. Sejam bem-vindos, doutores. Boa noite. Boa noite, Salim. Muito obrigado. Doutor Ernesto, a primeira pergunta é para você. Veja bem, eu gostaria que você comentasse sobre essa questão envolvendo o projeto de lei que foi apresentado na ocasião para revogar dispositivos da lei municipal que implantou o regime jurídico aos servidores municipais, alegando a inconstitucionalidade. Explica para a gente, doutor. Perfeitamente, Salim. Quero, de antemão, em nome do excelentíssimo prefeito municipal de Barbacena, Carlos Augusto Soares do Nascimento, Carlos Du, e em nome dele agradeço ao dileto amigo Ricardo Salim pelo espaço concedido à Advocacia Geral do município através do portal Barbacena Online para a divulgação de uma entrevista de alta relevância envolvendo centenas de servidores municipais. Dada a importância da matéria, e por se tratar de duas vertentes, uma legislativa e outra judicial, irá participar desta live o amigo Dr. Júlio César da Costa, que é advogado do quadro efetivo do município, o qual, em seu nome, saúdo a todos os integrantes do corpo jurídico e administrativo da Advocacia Geral do município. Com relação ao tema, o meu prezado amigo Salim, a Constituição Federal, em seu artigo 39, estabeleceu a adoção do regime jurídico único a todos os entes federativos, União, Estados, municípios, autarquias, fundações públicas. De forma que, através desta determinação da Constituição de 88, em seu artigo 39, os municípios tiveram que também proceder a uma lei da instituição do regime jurídico único aos servidores, que seria praticamente o plano, né, de cargo e carreira da administração pública. Por força, então, dessa Constituição do artigo 39, o município, através da Lei 2696 de 91, uma lei de mais de 30 anos, ele instituiu o regime jurídico único aos servidores do município de Barbacena. Então, todos aqueles servidores e empregados públicos, quando me refiro a empregados públicos, eu estou me referindo àqueles seletistas, todos aqueles anteriores à implantação do regime jurídico único e que ingressaram nas trincheiras do município, todos eles ocorreu a transposição desses servidores ao regime jurídico único implantado, como se efetivos fossem. Muito bem. Em dezembro de 2017, eu estou me referindo a praticamente 5 anos atrás, né? Dezembro de 2017, o Procurador-Geral de Justiça enviou ao então prefeito municipal, Luiz Álvaro, uma recomendação no sentido da apresentação de um projeto de lei para que fossem revogados o dispositivo da Lei 2696 de 91, alguns dos dispositivos, principalmente aqueles onde ocorreram, por exemplo, a transposição de diversos setores, daqueles advogados, não, daqueles servidores não efetivos e daqueles empregados públicos. Então, pediu que fossem revogados
dispositivos da Lei 26.96, alguns dispositivos da Lei 3.245, também que versam sobre matéria, e mais 2 decretos, fazendo a transposição de alguns servidores, de funções e tudo, para o quadro de efetivos. E, nesse sentido, a alegação era do Procurador-Geral de Justiça que não há direito adquirido a regime jurídico único e que a transposição desses servidores a esse regime era inconstitucional por não serem concursados. Com isso, Salim, o então prefeito, diante dessa recomendação advinda diretamente do Procurador-Geral de Justiça, apresentou um projeto de lei, ele teve até o número 64/2018, em maio de 2018, para deliberação plenária no Legislativo Municipal, pedindo a revogação daqueles referidos dispositivos tidos como inconstitucionais. E qual que foi a justificativa do projeto? A justificativa era a seguinte: se a Câmara Municipal, através de seus pares, aprovassem o projeto, aqueles servidores teriam o chamado efeito ex nunc, teriam seus direitos preservados até a publicação da lei. Ao passo que, acaso a Câmara Municipal, através de seus pares, viessem a rejeitar o projeto, logicamente teria consequências outras, tais como o efeito ex tunc numa eventual ação direta de inconstitucionalidade, porque a alegação era o seguinte, que o efeito ex tunc numa ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente havia a sua retroação até a data da lei quando entrou em vigor. Quer dizer, havia retrogeria os efeitos até o nascituro, ou seja, até a data da publicação da lei 26.96 de 91. Quer dizer, eles perderiam tudo. E os seus direitos seriam considerados nulos, porque atos nulos não geram direito algum. Então, seria fulminado desde o nascituro. Perfeito, doutores. Agora, o que aconteceu com esse projeto de lei que foi enviado pelo então prefeito para a Câmara Municipal? Bom, foi feita a deliberação plenária e depois de quase que um ano, era o então presidente da Câmara, o Amarílio Andrade, depois de quase um ano, diversas discussões da matéria, aquela coisa toda, até que houve a deliberação. E ele foi rejeitado por unanimidade do colegiado da Câmara Municipal. Com essa rejeição, foi comunicado ao Ministério Público e ao Procurador-Geral de Justiça sobre o resultado desta ação, desse projeto de lei, que fora rejeitado por unanimidade, e o Procurador-Geral de Justiça, em decorrência dessa circunstância, acorou a ação direta de inconstitucionalidade contra o prefeito e o presidente da Câmara Municipal. Isso que ocorreu. Como é que foi esse julgamento?
Bom, no caso, Ricardo Salim, novamente, boa noite, cumprimentando o nobre amigo aqui e auxiliando o doutor Ernesto aqui na condução. Bom, de fato, a ação foi julgada procedente. A ADI foi julgada procedente, entendeu-se que esses dispositivos legais eram inconstitucionais, por contrariar o artigo 37, incisos 1 a 4, que exigiu o concurso público, e por permitir, né, apesar de embasado no artigo 39, a transposição de regime de servidores anteriores à Constituição de 88 para o regime jurídico que foi criado pelo município sem concurso. O julgamento foi por unanimidade. 25 desembargadores da Corte Especial do Tribunal de Justiça entenderam que, de fato, esses dispositivos legais eram inconstitucionais. Ou seja, a consequência jurídica seria a retirada do ordenamento jurídico de todos estes dispositivos e o desfazimento de todos os atos deles decorrentes. De uma forma mais clara, todos os servidores que ingressaram ou que tiveram ou foram alcançados pela migração de regime com base nessas leis deveriam ser desligados porque não foram submetidos a concurso público. Nós estamos falando aqui de carreiras de 30 anos consolidadas, de servidores já aposentados, de servidores que já haviam falecido e deixado benefício de pensão para seus entes queridos, e de servidores que estão na reta final da carreira já com tempo ou já em vias de se aposentar. E um detalhe marcante aqui, esse julgamento ocorreu em 25 de novembro de 2020, no período crítico da pandemia, e no período de transição de mandatos, o período que antecedia a saída da gestão anterior e o ingresso da atual gestão. E, em função disso, a comunicação que tem que ser pessoalmente dirigida ao prefeito, em que pese a publicação no Diário Oficial, em que pese acompanhamento pela advocacia do município, a comunicação deve ser formalmente dirigida ao prefeito e ao presidente da Câmara. De maneira que, embora o julgamento tenha acontecido no final do ano de 2020, a comunicação oficial do resultado foi dirigida já ao prefeito Carlos Lu. E ele foi logo surpreendido como um dos primeiros atos do seu mandato com essa comunicação, de que a ação foi julgada procedente e de que deveria desligar os servidores. Paralelamente a isso, o Ministério Público local recomendou ao prefeito, recomendou ao município, através do prefeito, que editasse atos normativos para os desligamentos desses servidores, que procedesse à demissão desses servidores. O prefeito, então, convocou uma reunião de urgência com a Advocacia Geral e com a Secretaria de Gabinete. Participaram o prefeito Carlos Lu, o secretário de Governo Gustavo, e os representantes da agenda, o doutor Ernesto e eu, demais representantes. E a gente definiu, o prefeito pediu que a gente não evitasse esforços para achar a melhor estratégia jurídica para tentar, se não afastar a decisão, pelo menos reduzir o impacto da decisão. E aí, em função disso, a gente avaliou, no primeiro momento, que caberia embargo de declaração, já que, embora o julgamento tenha sido unânime, 25-0, um resultado muito pesado, muito impactante no aspecto negativo aqui, a AGM propôs o embargo de declaração discutindo uma questão importantíssima que não havia sido apreciada, uma omissão importante que não havia sido apreciada, que era a modulação de efeitos. E aí é importante destacar, Salim, que a modulação de efeitos, ela parte da seguinte premissa: de fato, o ato questionado é inconstitucional, mas por questão de segurança jurídica, de preservação de situações consolidadas ao longo do tempo e por questão de relevante interesse social e coletivo, o tribunal pode declarar que a lei é inconstitucional, declarar a inconstitucionalidade de determinados atos, mas escolher, modular, ajustar o momento a partir do qual a lei vai gerar efeitos. Então, a gente apresentou embargos exatamente com esse objetivo: afastar essa omissão para que o Tribunal de Justiça Mineiro apreciasse a modulação de efeitos. E, paralelamente aqui, nós invocamos a modulação de efeitos da Lei Complementar número 100 do Estado, que foi uma questão muito marcante no universo jurídico brasileiro, em especial em Minas Gerais, em que o Tribunal de Justiça Mineiro, o STF, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Complementar número 100 do Estado de Minas Gerais, mas modulou efeitos para alcançar situações já consolidadas, aposentadorias, pensões e aqueles que estivessem em via de se aposentar.
e foi exatamente o que a gente buscou com os embargos de declaração. Doutor Sim. Júlio, desculpa interromper, né, eu sei que seu raciocínio até tá bem coerente, muito bem concatenado, mas eu queria só entender uma coisa: quantos servidores de Barbacena estão ou estavam envolvidos nesta ação, por favor? Os servidores não são parte diretamente, né? Eles não compunham o polo passivo da ação, mas os efeitos da ação, o resultado da ação alcançaria 611 servidores. 611 Perfeito. servidores que participaram, que ingressaram no serviço público sem concurso público e que foram alcançados pelo ajustamento do regime estatutário. Você estava me contando para nós aqui, a respeito dessa decisão e a sequência de outras medidas adotadas pela Advocacia Geral do município. Eu queria que Sim, você prosseguisse com a sua linha de raciocínio. Eu interrompi, mas é porque eu entendi que seria importante as pessoas compreenderem quantos servidores estariam envolvidos nesse sim. procedimento, nesse processo judicial e nesse procedimento desenvolvido por vocês. Por gentileza, desculpa ter interrompido, mas continue seu raciocínio, por Nada, favor. nada, desculpa, meu cara. Então, 611 servidores seriam alcançados pelos efeitos negativos da inconstitucionalidade. Nós ingressamos com o embargo de declaração para discutir exatamente isso. Olha, tribunal, há situações aqui que estão consolidadas, há situações aqui em que o servidor depositou sua carreira, sua força de trabalho, sua vida produtiva, dedicou ao município e agora se vê desamparado diante dessa decisão. Há um clamor social nesse sentido e há uma situação de segurança jurídica, porque, afinal de contas, o servidor, depois de 30 anos de trabalho, tem a lítima confiança, a lítima crença de que a situação dele está regular e resguardada. Além do embargo de declaração, como disse a promotoria aqui de Barbacena, representante do Ministério Público aqui, nos encaminhou uma recomendação para desligamento de servidores. A advocacia do município elaborou, então, uma nota técnica muito robusta, muito estudada, muito detalhada aqui, apontando para o promotor os aspectos que nos levavam a não acatar a recomendação de desligamento do servidor, em especial, ausência de trânsito em julgado, afinal de contas, ainda caberia recurso até para o STF, se necessário, a não apreciação da modulação de efeitos e a necessidade de adotar processo administrativo para desligamento de cada um dos servidores, já que eles não foram parte na ação. E com esses elementos, a gente conseguiu afastar a recomendação ministerial no primeiro momento e aguardou o julgamento dos embargos. E aí, de fato, veio o primeiro julgamento. Vale destacar aqui, Ricardo Salim, que nós tivemos uma atuação do ONS aqui bastante forte, bastante intensa de bastidores aqui, no sentido de procurar o órgão especial do Tribunal de Justiça, procurar diversos desembargadores, mesmo no período da pandemia, o que era uma dificuldade por si só de deslocamento, de ser recebido, de ser atendido, de precisar fazer contato às vezes virtualmente, mas contamos com a sensibilidade de diversos desembargadores aqui que nos abriram as portas e nos receberam. Nós apresentamos memoriais apontando as principais questões que precisavam ser apreciadas, que não haviam sido enfrentadas quando do julgamento da DI, especialmente a modulação de efeitos, e como o julgamento dos embargos não comporta sustentação oral, não havia possibilidade de a gente defender, da advocacia do município, defender a tese em tribuna, mas ao apresentar os memoriais, ao procurar diversos desembargadores e despachar com esses desembargadores apresentando o nosso ponto de vista, o nosso raciocínio jurídico, e ao se fazer presente nas sessões de julgamento, a GM contribuiu bastante nesse processo. Primeiro julgamento, em outubro do ano passado, a então desembargadora relatora denegou os embargos de declaração, mas de ofício, ou seja, por ato próprio dela, concedeu modulação de efeitos, concedendo ao município 1 ano para realizar concurso público e substituir a força de trabalho. E a nossa avaliação foi de que já era uma vitória, mas que não era suficiente, porque por mais que a gente pudesse recompor os quadros públicos, esses 611 servidores que dedicaram a sua vida ao município não seriam amparados. E aí nós investimos com um novo embargo de declaração. Nesse, Salim, Sim, sim. nesse novo embargo de declaração, nós propusemos ao órgão especial
uma situação que, de fato, não estava atendendo ao chamado princípio da simetria com o centro. Porque, se na ação direta de inconstitucionalidade da Lei Complementar 100 dos servidores do Estado, o Supremo Tribunal Federal ele entendeu, dentro da ação, da possibilidade dos efeitos, de dar, por exemplo, a modulação dos efeitos a todos os servidores que estivessem na ativa e que preenchessem os requisitos legais para aposentadoria, dentro daquele prazo da modulação dos efeitos. Aqui, realmente, no primeiro embargo de declaração, a eminente desembargadora Márcia Milanês, o que ela fez? Ela rejeitou os embargos, como o próprio doutor Júlio acabou de dizer, mas, de ofício, ela deu a modulação dos efeitos por mais 12 meses, apenas para que efetivasse concurso público e que os serviços administrativos não fossem afetados. Mas, em momento algum, ela estenderia esses efeitos, assim, por exemplo, de forma garantida aos aposentados, aos pensionistas e àqueles que viessem a preencher os requisitos para aposentar durante aquele prazo de 12 meses da modulação dos efeitos. Tanto é que ela, no próprio voto, no relatório, ela diz o seguinte, que essa questão relacionada a esses servidores só poderiam ser vistas em ações próprias, em uma outra ação. Então, seria, por exemplo, não comportaria, segundo ela, né, nessa DIN, que fossem, por exemplo, contemplados esses servidores. E aposentados pensionistas também. Então, diante disso, nós entramos com o embargo dos embargos, que é um outro procedimento também processual, dizendo, olha, órgão especial, tudo ok. Foi dada essa modulação dos efeitos, mas os servidores vão continuar realmente à berlinda. Eles não vão ter seus direitos garantidos, eles vão ficar aí, por exemplo, até o prazo da modulação dos efeitos, o município faz o concurso, depois eles vão para a rua e todos os atos de aposentadoria e pensão seriam desfeitos. Então, porém, não é por aí. Então, vamos entrar em outro sacrifício, vamos entrar com o embargo dos embargos. E isso foi feito novamente, dizendo a questão da segurança jurídica, certo? E o relevante interesse social, que é aplicado justamente nas ADINs, segurança jurídica e relevante interesse social, isso deveria ser observado pelo pretório, como também o princípio da simetria. Por que o ente federativo menor ele teria que ser sacrificado em detrimento de outros? Nós temos uma situação muito interessante a respeito disso aí, com relação ao servidor do Estado, que tiveram a transposição, aqueles 100 que ingressaram sem concurso, tiveram a transposição para o regime jurídico. O Procurador-Geral de Justiça do Estado, ele afugentou-se com relação a esses servidores e isso aí foi matéria levada ao Procurador-Geral da República, que entrou com ação direta de constitucionalidade contra esse servidor do Estado. Quer dizer, mas com relação ao ente menor, perfeitamente é possível. Essa ação, por exemplo, com relação ao servidor do Estado, estão lá no Supremo Tribunal Federal, a DIN 3842. Se encontra lá e está lá com o ministro Gilmar Mendes há mais de 10 anos. E até agora não teve nenhum pronunciamento. Outra questão é com relação aos servidores da União também, que tiveram essa transposição de um regime para outro sem concurso e que o próprio Estatuto, a Lei 8.112, abarca, me parece, no artigo 243, a transposição desses servidores como efetivos fossem, e não houve em nenhum momento qualquer questionamento de inconstitucionalidade com relação a isso, quer dizer, perdeu o princípio da simetria com o centro. Mas
o que nós fizemos com relação aos servidores municipais. Está aqui o doutor Júlio, que foi um parceiro que realmente nós estivemos lá em Belo Horizonte por mais de 9 vezes. O que aconteceu? Nesse segundo embargo dos embargos, nós pedimos ao órgão especial, desembargadores, senhores desembargadores, avaliem a questão desses servidores municipais. Nós apresentamos memoriais, isso se encontra nos autos, nós trabalhamos nos bastidores. Avalie isso aí, avalie a extensão disso aí, avalie a questão, por exemplo, desses servidores que realmente deram sua vida ao município, são mais de 30 anos de serviço prestado ao município. Como vai ficar a questão de segurança jurídica disso aí? A relatora Márcia Milanese disse o seguinte: não, só para concurso público, e o restante, os atos seriam desfeitos. Como é que vai ficar isso aí? A questão da lesão grave de difícil reparação ao município, de ter que aportar todos esses valores, entendeu? Ao regime geral da Previdência Social. Se eles recolheram desde o início da implantação do regime jurídico único. Esse é um ponto importante, cara, porque o regime previdenciário recebeu as contribuições dos servidores. Como os servidores foram desligados e não há repetição, esse valor não é restituído aos meses, ele é transferido para o regime geral. Então, o município teria que retirar dos cofres já combalidos do Simpas, repassar todos esses valores ao INSS. Então, a gente tinha aqui um duplo enfrentamento: a proteção à saúde financeira do município, do Simpas, a proteção à força de trabalho do município e, principalmente, a proteção de servidores que ficariam desamparados de uma hora para outra se a ação trouxesse o resultado esperado e buscado pelo Ministério Público. Com isso, Salim, só para complementar, nesse segundo embargos de declaração, o eminente desembargador Caetano Levi Lopes instaurou a divergência. E aí que veio a vitória inédita aos servidores municipais. Ele instaurou-se a divergência. Ele verificou que o memorial apresentado pela GM, que a súplica apresentada, você entendeu, por todos os integrantes da AGM, era para ser repensada. E isso foi feito. Instaurou-se a divergência, ele proferiu um voto robustíssimo, com riquezas de detalhes, e fez com que, olha só, Salim, fez com que aquela ação direta de inconstitucionalidade, que foi julgada por unanimidade procedente, fez com que houvesse uma reviravolta histórica no órgão especial, que você, para rever isso aí, precisava de ter um score de 2/3. Fórum qualificado. O fórum qualificado de 2/3, e ele conseguiu 2/3 reverter essa situação histórica, dando a esses embargos, imprimindo os efeitos infringentes ao recurso, certo? De forma que essa deu a modulação dos efeitos, e essa modulação dos efeitos vai atingir a todos, tanto os aposentados, quanto os pensionistas e todos aqueles que vierem a implementar os requisitos necessários para aposentar até a data de 9/11/2023, correto? Exatamente. Um ano a partir da publicação. Aqueles que alcançarem os requisitos para a aposentadoria, por mais um ano a partir da publicação, também estarão resguardados. Então, isso aí é uma vitória inédita. Não, claro. Agora, olha só, a gente deu uma explicação bastante técnica sobre a situação, né, de forma que as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos ouvir na Rádio Sucesso, que vão nos acompanhar no canal do Barbacena Online, certamente vão compreender todo esse arcabouço jurídico que foi colocado por vocês. Eu queria agora fazer um resumo, de forma que a gente pudesse levar às pessoas uma forma de entendimento bem simples, não é? Então, a posição é a seguinte: havia uma determinação
lá atrás, em 2000, com a Constituição, no sentido de que todos os servidores públicos deveriam passar para um regimento jurídico único. Ótimo. Perfeito. A partir de então, aqui em Barbacena, especificamente, houve uma questão da lei, houve um regime jurídico único implementado lá na década de 1990, e de lá para cá os servidores passaram, né, a contribuir para o Simpas, né, e desde então, nesse funcionamento, nesse formato, passou-se a ter a expectativa de se aposentar pelo regime jurídico único da prefeitura. Motivo. Pois bem, Sim. agora, daí por diante, eu gostaria que vocês complementassem a história para que vocês deixassem registrado de forma simples, mas que fosse bem fácil de quem estiver nos ouvindo possa compreender também, por gentileza. Se me permite? Pode. Bom, em linhas gerais, o Ministério Público entendeu que, por terem ingressado sem concurso público, não poderiam continuar no serviço público, pediu para que esses servidores fossem desligados, entrando com uma ação própria para declarar que o ato era irregular. No primeiro momento, o Tribunal de Justiça reconheceu estes atos como irregulares e determinou o desligamento desses servidores. O município de Barbacena, de forma muito combativa, de forma muito presente, de forma muito aguerrida, se deslocou ao tribunal, despachou com os embargadores, apresentou memoriais, brigou por isso e conseguiu reverter no seguinte sentido: de fato, a lei é inconstitucional, ok, mas houve uma modulação de efeitos, houve um ajustamento no tempo para que aqueles servidores que já se aposentaram continuem aposentados, não serão alcançados por essa decisão. Aqueles que já faleceram e deixaram pensões aos seus beneficiários, esses beneficiários não serão alcançados, situação também já consolidada no tempo, e todos os demais servidores que ainda não se aposentaram, mas que no prazo de um ano, entre 9 de novembro de 2022 e 9 de novembro de 2023, alcançarem os requisitos, tempo, idade, tempo de contribuição e outros, para se aposentar, estarão a salvo também. No português, bem claro, quem aposentou, quem deixou pensão ou quem se aposentar até 9 de novembro de 2023 não será desligado do município, terá todos os direitos previdenciários, todos os direitos preservados. Isso E mesmo envolvendo... aqueles, e aí um detalhe importante aqui, mesmo aqueles que não complementarem os requisitos para aposentadoria integral, poderão pleitear proporcionalmente. E até aproveito esse seu convite a uma fala mais simples para convidar também os servidores a verificarem a sua situação. Servidores que estão nessa condição jurídica para procurar o município de Barbacena, procurarem o Departamento de Recursos Humanos, procurarem os órgãos adequados aqui para verificar a situação jurídica e aqueles que tiverem condições, completarem o tempo, buscar a aposentadoria e os outros verificarem a condição. Mas dos 611 servidores da ação, a nossa avaliação aqui é que a gente alcança neste primeiro plano de decisão aqui cerca de 590, de 580 a 590. Pouquíssimos não atingiriam todos os requisitos até o mês de novembro do ano que vem. Perfeito. Bom, aí nesse contexto, a pessoa conseguindo se aposentar, conseguindo deixar o serviço público com efeito da aposentadoria, estaria fora dessa situação. Aí a pergunta é exatamente a respeito desse pouquinho aí que ficou. O que vai acontecer com eles? Eles serão demitidos? Eles terão que deixar o serviço público, doutor? E é exatamente por isso que a gente avalia a questão das aposentadorias proporcionais. Porque dificilmente algum desses ingressou depois de 95. O limite temporal da ação, das leis, é 91 a 95. Pensando que o servidor tem ingressado em 95, nós estamos com pelo menos 27 anos de contribuição aqui, associado a períodos de contribuição em outras searas. E a idade é possível, é muito provável que seja alcançada a aposentadoria proporcional. E aí a gente consegue, aspas, salvar todos aqui. As situações têm que ser avaliadas, mas a gente consegue salvar todos nesse contexto. Um outro detalhe muito importante, Salim, um outro detalhe muito importante aqui é que a notícia da ADI e da necessidade do desligamento, ela veio às portas do Natal do ano de 2020. E isso foi muito marcante para a gente, para a GM, para os servidores, porque 2020 foi um ano muito pesado com a pandemia, com toda a dificuldade que a gente viveu. Essa notícia veio no final do ano, então uma época que é uma época de alegria normalmente, mas que carregava o peso do ano difícil de 2020, e veio a notícia, 2020 veio a notícia.
E aí agora a gente tem a oportunidade, a providência divina atuando aqui, a gente tem a oportunidade de, às vésperas do Natal aqui, dar a boa notícia, afastando aquela notícia negativa de 2 anos atrás. Isso. Perfeito. Bom, doutor, isso foi muito claro, acho que foi muito bem explicado, né? A oportunidade aqui da gente trazer a informação para as pessoas que nos acompanham. Queria muito agradecer a todos vocês a disponibilidade de parar, né? Ter um tempinho para poder nos atender, para poder dar entrevista, para explicar tudo isso e mais até mostrar tudo isso. Então, olha, o meu agradecimento em nome da Rádio Sucesso, em nome do Barbacena Online, para que a gente possa sempre trazer a verdade dos fatos para as pessoas. Doutores, muito obrigado, viu? Muito obrigado a você. Muito obrigado, Salim. E, mais uma vez, eu quero parabenizá-lo, porque esse portal Barbacena Online, ele já se faz presente há mais de 2 décadas. E você é o baluarte de tudo isso aí. O meu apreço. Muito obrigado por atender a GM. Sim, e Carlos Salim, aqui eu faço agradecimento também do prefeito municipal, que se empenhou diretamente, pessoalmente, aqui na condução da questão, que buscou, que nos cobrou, que se manteve informado durante o tempo todo, ao novo secretário de gabinete, que a gente carinhosamente trata como longa-manos do prefeito, o doutor Gustavo Ferreira de Souza, também esteve junto conosco aqui nessa empreitada o tempo todo, também buscou informação, disponibilizou veículo. Presidente da Câmara Municipal, que foi parceiro nosso também nessa jornada aqui com o veículo, com apoio técnico, com a disponibilização do procurador da Câmara também para nos apoiar. O sindicato também, que diferente de contextos anteriores, que não abraçou a causa, dessa vez abraçou também. Então, o presidente da Câmara, o vereador Amarildo, que no primeiro momento teve a perspicácia de conseguir segurar a ação e esfriar um pouquinho nos ânimos, um conjunto de pequenas contribuições de todos esses aqui que possibilitou que a GM conseguisse desenvolver esse trabalho na reta final. Então, trago agradecimento a esses todos, reforço o agradecimento nosso da GM a esses todos aqui, e a gente agradece, o meu nome aqui, em nome dos demais procuradores do município, agradece imensamente a Rádio Sucesso, ao canal Barbacena Online, ao nobre amigo Ricardo Salim, pelo espaço concedido, pela possibilidade, pela oportunidade de a gente trazer essa boa notícia ao servidor no final desse ano de 2022. Como eu conheço vocês dois, eu não posso deixar de falar o tanto que eu sei do empenho de vocês em todas as causas. Mas essa especificamente tem que tirar o chapéu, porque vocês conseguiram fazer com que fosse revertida uma situação que estava bem perdida, né? Que estava para lá assim, já tinha ultrapassado a linha do que era impossível. E vocês conseguiram fazer isso. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pelo empenho que se tem, né, de levar a sério um trabalho, levar a sério a defesa das pessoas. Isso é, assim, né, mais um exemplo que nós temos na terra que é de Sobral Pinto. Muito obrigado, viu, gente? Obrigado, Salim. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite. Canal BOL, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.